Olá, gente. Estamos aqui com a apostila 12, grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas, o que seria? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma varia de acordo com a outra, de maneira proporcional e direta. Então, o que acontece? Quando uma cresce, a outra também cresce. Por exemplo, se eu vou comprar uma coisa, vou comprar essa caneta aqui. Ela custa, vamos supor, R$1. Se eu for comprar duas canetas, elas vão custar o quê? R$2. Três canetas, R$3. Então, quando uma sobe, o valor vai ter que subir também, proporcionalmente. E isso são diretamente proporcional, tá? Existe também a inversamente proporcional, que a gente vai, na próxima apostila, a gente vai trabalhar com ela. Então, olha só. O que é proporcionalidade? Proporcionalidade entre duas grandezas pode acontecer de duas formas, diretamente e inversamente proporcional, foi o que eu falei. Então, a proporcionalidade entre grandezas, duas grandezas são ditas proporcionais se for possível construir duas razões equivalentes entre elas, de medidas distintas. Por exemplo, um automóvel move 60 km por hora em determinado período de tempo. Consegue percorrer 240 km. Ele move-se a 160 km por hora. Se o automóvel estiver a 120 km por hora, ele conseguirá percorrer 480 km no mesmo período de tempo. Repara que a variável tempo está fixa, né? O que vai variar é a velocidade média e a quilometragem percorrida, né? Então, ela é diretamente proporcional, porque quando você aumenta a velocidade média, a quilometragem percorrida também aumenta, ok? Então, observa que quando eu pego 60 dividido por 240, que era a velocidade média pela velocidade, a distância percorrida, dá 0,25. Quando eu aumentei a velocidade para 120, eu dobrei, vou dobrar o tempo, a distância percorrida também. Se eu fizer a divisão, vou chegar no mesmo resultado. Então, isso classifico como diretamente proporcional. Isso me dá a certeza que é diretamente proporcional. Só que nem sempre, o que acontece no problema, eu não vou ter uma dessas, tá? Então, a gente vai fazer uma coisa chamada regra de 3, tá? Então, eu vou ter 3 valores e eu não vou ter. Eu acho esse quarto valor com os outros 3. Isso porque é diretamente proporcional, tá? Porque é proporcional. Na inversamente proporcional dá para calcular também, mas a gente vai fazer tem que fazer um trabalhinho ali, tá? Mas a gente está falando diretamente proporcional, então a gente está trabalhando com isso aqui. Quando duas grandezas são proporcionais, deve-se avaliar se a proporcionalidade é direta ou indireta. A gente tem que sempre analisar. Por exemplo, no anterior, se eu tivesse tirado a velocidade de distância e tivesse permanecido com o tempo, seria inversamente. Por que inversamente? Porque quando eu aumento a velocidade, o meu tempo vai diminuir. Então, reparou? Eu estou aumentando em uma, a outra está baixando. Então, por isso que se torna inversamente proporcional. Então, quando a gente calcula, a gente inverte a outra fração. Ok? Então, isso se torna inversamente proporcional. Nesse caso aqui, ela não é inversamente proporcional, porque quando eu aumento a velocidade,
a minha distância aumenta. Então, os dois estão aumentando. Ou os dois estão aumentando junto, ou os dois estão diminuindo, é diretamente proporcional. Quando eu aumento um e o outro diminui proporcionalmente, então é inversamente proporcional. Entendeu a diferença? Então, são exemplos de grandezas diretamente proporcionais. Velocidade e distância, que é o nosso caso. Gravidade e peso, também é. Regra de 3, foi o que eu acabei de falar. Quando a regra de 3 envolve grandezas diretamente proporcionais, basta aplicar a propriedade fundamental das proporções, também conhecida como multiplicar cruzado. Um apelido para isso também é o chamado cruz-credo. Tá? O pessoal fala cruz-credo. Multiplicar cruzado. Deixa eu pegar aqui em cima. Ó, ele vai multiplicar. Ó. Se você multiplicar cruzado aqui, ó, vai dar o mesmo valor. Ó, 120 vezes 240. Vamos ver quanto que dá. 240 vezes 120. Ó, 0, 240 dá 480 e 240. Vamos ver, ó, 0,0882 dá 28.800. Vamos multiplicar o outro, ó, ver como é que vai dar a mesma coisa, ó. 480 vezes 60. Ó, 0, 2 vezes 6 vezes 0, 0, 6 vezes 8 dá 48, 8 fica, vai 4, 6 vezes 4, 24, com 4, 28. Aqui, ó, como é que dá o mesmo valor? 28.800, ó. Então, multiplicando cruzado, a gente chega no mesmo valor. Então, por isso é chamado multiplicação cruzada ou regra de 3, ou alguns chamam de cruz-credo. Um automóvel está movendo-se a uma velocidade, um exemplo aqui, ó, a uma velocidade de 60 km por hora e percorre 240 km em determinado período de tempo. Ou seja, ele não está levando a variável tempo. A variável tempo está fixa. É o mesmo período de tempo, tanto para um quanto para outro. Quantos quilômetros percorrerá a uma velocidade de 90 km por hora? Então, ó, não vou nem seguir aqui, ó. 60 sobre 240 é igual. Coloquei a velocidade média em cima, vou colocar ela em cima também. 90 sobre o que eu quero chegar. X, deixa eu focar. Focou. Para facilitar a conta, eu posso cortar aqui 0, ó. Cortei 0, cortei 0. 24 dá para simplificar por 6. Ó, aqui dá 1. Vou tirar esse 6, coloco 1 no lugar. Tiro esse 24, coloco 4 no lugar. Por quê? Porque eu dividi por 6. Ó. 6 dividido para 6, 1. 24 dividido para 6, 4. Mas para que isso? Para facilitar a conta. Então, ó. 1 vezes x, x. 4 vezes 90 vai dar 360. Então, 360 quilômetros foi o que ele percorreu nesse mesmo tempo a uma velocidade de 90 km por hora. Aqui tem a resolução, ó. De outra forma, né? Eu não simplifiquei aqui, ó. 60 vezes x, 240 vezes 90. Ó, o 60 está multiplicando, passa dividindo. 21.600 dividido para 60, 360. Ok? São percorridos 360 quilômetros. Ok? Perfeito? Vamos lá. Exercício. Uma pessoa comprou 10 metros de corda por R$5. Quanto outra pessoa pagará por 16 metros da mesma corda? Pô, eu estou pedindo para resolver esse exercício de proporção. Então, seria muito fácil, né? Você multiplicaria direto, 5 vezes 16, sem problema nenhum. Pode até fazer isso porque
não está pedindo cálculo, vai ser um gabarito, né? Mas resolvendo o objetivo é resolver por proporcionalidade. Então, ó, 10 sobre 5 é igual a 16 sobre, ou melhor, R$5 é fixo. Então, ó, ele pagou R$50, certo? 10 sobre 50 é igual a 16 sobre x. Aí você vai multiplicar cruzado e vai achar o valor. Ok? Uma torradeira foi aberta para encher uma torneira, foi aberta para encher uma caixa com água amarela. Não entendi porque entrou esse amarelo aí. Uma caixa com água. A cada 15 minutos é medida a altura do nível de água e os dados são registrados na tabela abaixo. Então, o tempo em minutos e a altura em centímetros. Num determinado momento, ao fazer a medição, a altura da água era de 4,5 metros. Quanto tempo havia decorrido desde que a torneira foi aberta? Então, você vai pegar qualquer um desses. Então, ó, vou pegar um exemplo aqui, o primeiro, ó, 15 sobre 50 é igual 4,5 metros é igual a 450 centímetros. Opa! Lembrando que você tem que colocar na mesma medida. Ó. Aqui está em centímetro, aqui está em metro. Então, você tem que transformar. 4,5 centímetros é igual a 450. 4,5 metros é igual a 450 centímetros. E o tempo vai ficar em cima, porque eu já coloquei o tempo em cima. Ó. A altura está embaixo. Multiplica cruzado, você vai achar o valor. Ok? 115 minutos, 135 minutos, e você já vai achar em minutos, nem botei em hora. A sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura mede 60 centímetros. No mesmo momento, a seu lado, a sombra projetada de um poste de 2 metros, qual a altura do poste em metros? Então, mesma coisa, 1,8 sobre 60 centímetros é igual. Ó, tá vendo? Ó, que tá em metro. Melhor transformar tudo para centímetro. Então, 1,8 metros é igual a 180 centímetros. 2 metros é igual a 200 centímetros. Transforma tudo para centímetro. Apesar que ele está pedindo em metro. Depois volta para metro, tá? Ou então transforma de centímetro para metro. Ó, 60 centímetros é igual a 0,6 metros. Né? Aí você transforma e vai achar a resposta. Na bandeira brasileira, o comprimento e da largura são diretamente proporcionais a 10 e 7. Carla quer fazer uma bandeira com 2 metros de comprimento. Ó, 2 está para 10. 7 está para x. Quantos metros deverá ter a largura? Ó, comprimento vem primeiro, então 10 é o comprimento, a largura é o 7, tá? Já está em metro, ó. Então é beleza, já vai dar a resposta lá. Um automóvel faz 35 km com 5 litros de etanol, realizando uma viagem de uma cidade para outra com base nesse consumo. Qual deverá ser a quantidade de etanol necessária para percorrer 175 quilômetros? É só fazer a conta e botar aí. Ok, gente? Então, tá aí a apostila 12. Um abraço. Qualquer dúvida, me manda lá no zap. Ok? Tchau, tchau.